Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais um dia aqui no Instagram, no nosso horário tradicional de dia de semana, às 6 horas da manhã. Chegamos hoje na nossa live número 70. São 70 lives realizadas aqui no Instagram falando de desenvolvimento pessoal. Hoje não será diferente, sexta-feira estamos então completando a nossa semana aqui com essa live número 70. E do que falaremos hoje? Hoje eu tirei um tempinho aqui, hoje vai ser uma live que eu considero daquelas lives curtinhas, né, rápidas, para a gente poder ir direto ao ponto. E a gente vai falar hoje um pouco sobre um tema já muito batido aí, né, dentro do ramo do desenvolvimento humano, que se chama propósito, né? Algo que realmente é muito falado, algo que de certa forma eu considero que até já foi um tanto distorcido, mas que tem sim a sua importância, né? Então hoje a gente vai estar falando desse tema de uma forma bem resumida, de uma forma onde tu possa sair daqui entendendo de uma vez por todas o que é esse tal de propósito, como tu pode aplicar ele na tua vida de uma forma prática, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho hoje também, antes da gente entrar diretamente nesse tema propósito, eu quero trazer um pouco assim sobre uma dúvida que surgiu ontem. Eu gosto muito quando as pessoas enviam dúvidas que ficaram sobre a live. Às vezes é um bate-papo com algumas pessoas que eu tenho possibilidade de falar pessoalmente, às vezes é uma mensagem que manda, às vezes são pessoas que assistem a gravação da live e mandam depois também algum comentário. E ontem eu tive um que é muito importante quando chega, porque, como eu falei, a gente está aqui também, de certa forma, praticando essa coisa do aprender, ensinar, compartilhar conhecimento. E é interessante quando chega, porque daí fica realmente para mim ali, poxa, o que são as coisas que de repente eu posso estar compartilhando que não está ficando de uma forma muito clara. Às vezes eu procuro, por mais que eu tente deixar as coisas de um nível fácil de compreensão, às vezes eu preciso também entender que não é para mim que eu estou explicando para mais pessoas, e quanto mais claro eu deixar, melhor. Mas isso eu só acabo sabendo quando eu tenho o feedback realmente de quem assistiu. Então, fiquem à vontade para cada vez mais trazerem suas dúvidas, que a gente vai conseguindo deixar a coisa de uma forma mais compreensível, né? Então, a dúvida que surgiu ontem foi o seguinte, né? Porque eu venho já batendo nessa tecla há muitos dias sobre essa coisa do amor próprio, né? Essa coisa da autoestima, que muito mais no sentido de que a gente não distorça os nossos meios de ação, né? As possibilidades que a gente tem na vida, para a gente não distorça essa palavra para algo que não pode ser, de uma certa forma, construído, de uma certa forma, colocada em prática. Eu nunca me posicionei aqui falando que eu estou refutando isso, que isso não é importante, né? Como se nós nos amássemos, como se nós tivéssemos autoestima, fosse uma coisa ruim. Eu nunca coloquei isso como algo negativo, mas talvez, dependendo da forma que eu coloco aqui, pode ser que seja mal interpretado. Então, para deixar claro de uma vez isso, de uma vez por todas, o que eu quero dizer quando eu falo sobre não buscar o amor próprio? Está justamente na frase que eu estou usando. A nossa busca não deve ser isso, porque quando eu coloco uma busca em algo que eu não tenho meios de ação, eu não tenho como realizar. Se eu não tenho como realizar, eu vou, no fim das contas, acabar me frustrando. Isso não está dentro das possibilidades. Ora, mas como assim não está dentro das possibilidades? Eu não posso me amar? Sim, você pode se amar. O que você não tem é como realizar atitudes que apontem para isso. Não tem como tu não tem meios de ação que possam fazer com que tu busque uma autoestima. Aí talvez tu vai olhar para isso e vai dizer assim, como não? Quando eu vou, por exemplo, num salão de beleza, eu não estou, de certa forma, realizando ações para que eu possa me amar? Não, não cause essa confusão. Quando tu vai no salão de beleza, tu vai para ter certos cuidados, tu vai para ficar bonita, tu vai para ter algum tipo de cuidado contigo, mas tu não está indo no salão lá para, no fim das contas, o teu objetivo é se amar.
Eu não vou no salão de beleza para depois me olhar no espelho e dizer assim, eu me amo. Francamente falando, ninguém vai chegar nessa conclusão. Tu vai para ter um cuidado, tu vai para poder ficar bonita, tu vai para poder... Agora, eu não estou indo lá buscar autoestima. Toda vez que entra essa palavra auto, significa nós para nós mesmos, né? Autoconhecimento, conhecer a si mesmo, autoestima, estimar-se. Isso não é possível de fazer, isso é um tipo de consequência de uma vida bem vivida. É nesse sentido que eu falo. É ótimo se amar, é ótimo ter autoestima. Eu nunca falei o contrário disso. Quando eu estou falando sobre a busca por isso é que se torna uma neurose. Né? É aquelas comparações quando eu olho para a vida dos outros, quando eu estou vendo a vida dos outros nas redes sociais, então eu estou achando a minha muito inferior, eu estou buscando então amar. É essa confusão que muitas vezes é causada. Né? A gente pode sim se respeitar, a gente pode olhar para a nossa circunstância. Vocês me vêm falando isso o tempo todo. Precisa olhar para a tua circunstância e usar isso como um ponto de partida. Abraçar a tua história, abraçar a vida que tu teve. Isso é muito mais importante do que esse desejo, né? Esse fetiche de olhar e dizer assim, eu me amo. No fim das contas, o que tu está dizendo quando a tua busca é essa, ainda é que as outras pessoas te amem. Porque o amor ele só se dá de um ser para um ser. Ele só se dá de um quem para o quem, né? Mas aí para isso precisa existir o quem. Esse quem precisa estar formado. É por isso que eu bato tanto nessa tecla. A gente precisa construir uma personalidade. A gente precisa estar na vida realmente agindo. Nós precisamos estar escrevendo a nossa história. Nesse momento existe um quem. E aí, no momento que existe o quem, aí essa pessoa está apta para poder entregar, para poder servir, para poder doar amor para as outras pessoas, porque o amor é de uma pessoa para outra, né? De pessoas para pessoas, não é de mim para mim mesmo. Isso não é contra-intuitivo, não tem como, entendeu? Então é nesse sentido que eu falo, não busque isso como centro da sua vida, porque senão vai dar ruim. Não estou falando que é ruim quando você chega à conclusão de fato, assim, poxa, muito sincera, realmente, não é aquela coisa que eu tô falando aquilo ali com uma vaidade, com uma soberba, para dizer, eu não preciso de ninguém, eu me amo, eu me basto. Né? Não, quando tu olha e diz assim, realmente eu me amo, realmente eu tenho um amor próprio, realmente eu tenho uma autoestima por mim. Poxa, legal, é ótimo, é ótimo que seja assim. Mas se a tua busca central é essa, é nesse sentido que eu estou falando, aí tu tá olhando para as coisas erradas, tá olhando para as coisas que no fim das contas não vai ter meios de ação para poder realizar. Era nesse sentido que eu estava falando, mas é ótimo quando chegam essas dúvidas para a gente poder no dia seguinte acabar discorrendo um pouco mais sobre esse assunto e essa dúvida acaba muitas vezes ajudando aos outros também, né? Que de repente naquele momento não perceberam isso ou já tinham compreendido, mas podem ter uma compreensão maior. Então, fiquem à vontade, mandem as dúvidas sempre, que elas são muito válidas e ajudam os outros também. Então, falando um pouco sobre essa questão, a gente entra agora então na questão do propósito, porque o propósito está muito ligado também a isso, né? A essa questão do que a gente realmente tem para entregar para as pessoas, o que realmente a gente está disposto a fazer para tornar a vida dos outros melhor, para tornar a minha vida melhor, né? Isso está muito ligado ao propósito. Toda vez que eu falo de propósito, eu estou falando mais ou menos assim de algo realmente que conforme o passar do tempo eu fui vivendo, eu fui percebendo realmente que é algo que eu tenho uma certa aptidão, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa desmistificar em relação a essa palavra propósito é que às vezes a gente está olhando para essa palavra e está muitas vezes se martirizando ali no sentido de, poxa, mas o problema é que eu não descobri o meu propósito, né? O problema é que eu não sei muito bem o que eu quero da vida, não sei muito bem o que eu tenho para entregar e fica às vezes querendo que isso seja algo mágico, assim, né? Se eu não for se eu não tiver a ideia de montar o parque do Walt Disney, parece que eu não tenho um propósito. Se eu não tenho a ideia de montar uma emissora de TV, que nem teve o Silvio Santos, parece que eu não tenho propósito, né? Se eu não sou, sei
lá, se eu não me torno o presidente da República, parece que eu não tenho propósito, e aí isso vai gerando uma grande confusão. Parece que um dia vai ter que descer um facho de luz e eu vou ter que virar um mortal carpado. Agora eu descobri o meu propósito, né? E não tem nada disso. O propósito ele se faz muitas vezes no nosso cotidiano, através da nossa vocação. Eu gosto de dividir o propósito em duas partes. O primeiro e mais importante deles é o propósito que a própria vida já definiu para nós, né? O próprio universo, o próprio Deus, se tu preferir assim dizer, já foi definido para nós, que é aquilo que nós somos, que é ser humano. Isso é o que nós somos em essência, né? Apesar das vezes a gente viver uma vida que a gente esquece, ou vendo muitas pessoas por aí que esquecem que são seres humanos, mas o que a gente veio fazer aqui em essência na vida é ser humano, né? Então, ser humano ele precisa estar totalmente dissociado dessas falsas identidades que eu tanto falo e que eu venho falando aqui há muitas lives, né? Então, nesse momento, se eu sei que eu sou humano, eu olho para o outro, eu olho para o próximo, sabendo que ele também é humano, né? Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber, né? Aquela coisa de olhar para as coisas como elas são, para a verdade, de desejar o bem, né? De saber diferenciar o que é bom, o que é mal. Esse é um dos primeiros dos nossos propósitos, né? Que é o ser humano. Mas isso se dá na nossa vida pessoal aqui. Agora, como que eu articulo isso? Eu articulo isso através de algo que eu vou fazer. Não adianta eu simplesmente saber que eu sou humano, ter esse propósito interior que eu chamo, e eu não articular isso na vida com um propósito exterior, né? Aí somente se a gente vivesse às vezes no Oriente, dentro de um, de um mosteiro lá, que a gente fosse ficar ali só meditando, tá bom, se eu soubesse qual é o meu propósito interior, tá bom, mas aqui a gente está numa vida onde a gente está saindo, onde a gente precisa trabalhar, onde a gente está no meio, vivendo um sistema onde existe o capitalismo, então a gente precisa também se doar ao nosso trabalho, encontrar um trabalho onde a gente vai ter uma utilidade, onde a gente consiga tirar o nosso sustento. Então, para isso é preciso ter articulado esse propósito que eu chamo de propósito exterior, propósito externo, que é voltado mais para a nossa vida profissional e que no fim das contas é o que todo mundo chama de propósito. Então, para que a gente possa simplificar isso, eu quero trazer três pilares aqui que formam esse nosso propósito, tá? Então, a gente vai passar rapidinho um pouquinho cada um deles para que a gente possa colocar realmente um significado maior nessa palavra propósito, para que a gente possa entender e praticar ele no nosso dia a dia. Quais são esses três pilares? Esses três pilares é o nosso talento, em primeiro lugar é o nosso talento, é aquilo que a gente já tem uma abertura a fazer, é aquilo que a gente olha e já se considera assim com uma certa aptidão, aquilo que a gente tem um certo interesse, né? Esse é o talento, né? A segunda coisa é a nossa missão, é aquilo que a gente se percebe realmente não só tendo um talento, não só sabendo fazer, mas a segunda coisa é também que a gente se percebe realmente que a gente tem algo, como se fosse mais ou menos um dever, assim, como se fosse algo, poxa, eu preciso passar pela vida, eu preciso passar pelo trabalho e entregar isso, eu tenho isso aí como uma missão de vida. E a terceira coisa é não deixar de olhar para as nossas circunstâncias, que é onde eu acho que a grande maioria acaba pecando, né? Por às vezes eu ficar desejando coisas que estão muito distantes, eu acabo deixando de olhar para o meu presente, para o meu dia a dia, para a minha circunstância. Então, toda vez que a gente vai falar de propósito, a gente precisa levar em consideração essas três questões, tá? Então, a gente precisa olhar para o nosso talento. Como que a gente vai saber realmente se a gente tem um talento para algo? Normalmente, o nosso talento se dá no momento em que a gente consegue se perceber tendo um certo tipo de interesse, um certo tipo de curiosidade para algo, né? É toda vez que a gente está fazendo um tipo de pesquisa, é toda vez que a gente está estudando, é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo livre fazendo. Normalmente ali está o nosso talento, né? Nosso talento ele está sempre, ele muitas vezes demanda a nossa maior parte do tempo, né? Onde a gente está o tempo todo fazendo pesquisa, o tempo todo fazendo estudos, o tempo todo ali a gente querendo realmente servir algo às pessoas, e aí tu olha ali, as pessoas estão sempre dizendo, poxa, eu gostaria de falar contigo por determinada coisa, né? Então, normalmente é o tema que está na roda quando tu está presente. Normalmente ali
é onde está o teu talento, né? Onde realmente as pessoas acabam muitas vezes te procurando para falar sobre algo, né? Então esse é normalmente o nosso talento. E esse talento muitas vezes, para que ele se desenvolva, a gente precisa olhar para duas coisas, que eu chamo como se fosse um eixo vertical e um eixo horizontal, que é a nossa aptidão, né, técnica, e a nossa atitude. Um talento ele só se desenvolve quando eu me coloco, né, numa posição de alguém que vai desenvolver essas duas coisas. A aptidão técnica, eu preciso buscar conhecimento técnico para fazer esse talento se desenvolver, e eu preciso também ter atitude, no sentido de, poxa, eu preciso realmente também dessa parte pessoal mesmo, de alguém que coloca coragem naquilo que faz. Então, imagina alguém aqui que, sei lá, eu tenho um talento de ser uma pessoa que ensina, né? Que sabe ensinar. Agora, se eu só ficar realmente parado nesse talento, nessa curiosidade, nessa coisa de entender que é um tema que eu gosto e eu não desenvolver aptidão e atitude, aquilo ali provavelmente vai ficar parado, vai ficar estagnado e não vai se desenvolver. Então, o que eu preciso buscar? Então, sei lá, se é no caso de alguém que ensina, que é alguém que quer ser um professor, por exemplo, ele precisa buscar capacidade técnica de comunicação, ele precisa buscar recursos, sei lá, de vendas, muitas vezes para poder vender as suas aulas. Então, ele precisa buscar esse tipo de aptidão técnica. E, paralelo a isso, ele precisa também ter atitudes, que é o conseguir realmente se colocar no lugar das pessoas, que é conseguir se colocar interessado pelo que as outras pessoas estão buscando, que é muitas vezes ter essa coragem. Não adianta eu saber vender tecnicamente, mas eu não ter a coragem, que é a atitude. Não adianta eu ter a aptidão de vendas e eu não ter a atitude de vendas, que é aquele que vai realmente abordar as pessoas, que vai divulgar o seu trabalho. Então, essas duas coisas, esse eixo horizontal e esse eixo vertical, eles precisam ser trabalhados ao mesmo tempo para que esse talento seja desenvolvido. Quanto maior o meu grau de aptidão e maior o meu grau de atitude, mais esse gráfico vai subindo, né? Então, eu tenho um eixo vertical aqui, que é a aptidão, e eu tenho um eixo horizontal aqui, que é a atitude. Lembra aquela coisa do gráfico? Quanto mais alto for a minha aptidão e mais alta for a minha atitude, a ponta do meu gráfico ele vai estar lá em cima. Maior é o meu talento, mais desenvolvido vai sendo o meu talento e maior vai sendo o meu poder pessoal, por assim dizer, em relação àquele tema. Quanto maior o meu poder pessoal em relação àquele tema, em relação àquela área, maior é a possibilidade de sucesso. Aí sim eu acho que vale a gente colocar essa palavrinha sucesso, que nada mais é do que resultado. Então, para isso é preciso desenvolver para que esse talento esteja presente. Quando eu vou para o lado ali da missão, aí já é uma coisa um pouco diferente, né? A missão normalmente já é aquilo que as pessoas naturalmente já começam a te buscar, a te chamar para falar sobre isso, né? Então imagina uma pessoa, né, que nem aqui a gente tem o seu Jorge, que é um chefe de cozinha de mão cheia, né? Então ele tem ali, né, já tem aquele talento ali de cozinhar, mas normalmente então quando o seu Jorge está ali no meio da conversa ali de amigos, vem sempre esse assunto, né? As pessoas normalmente procuram para falar sobre, poxa, olha só como estava boa aquele cardápio hoje. Daqui a pouco as pessoas fazem a perguntas, como é que o senhor fez, qual tempero o senhor usou, né? Quanto tempo o senhor precisou deixar aquilo. Normalmente as pessoas à volta, elas estão interessadas por aquele tema, e aquilo ali vai se tornando muitas vezes uma missão, né? Uma missão no sentido de, poxa, eu vejo que isso que eu entrego aqui, as pessoas se agradam, eu vejo que as pessoas gostam, eu vejo que as pessoas querem mais, eu vejo que as pessoas têm uma certa curiosidade. Dessa forma, é um meio da gente desenvolver a nossa missão. E muitas vezes a missão não é salvar a vida dos outros. Olha, se eu não for a Madre Teresa de Calcutá, parece que eu não tenho uma missão de vida. Não, muitas vezes a nossa missão é, sei lá, não sei se a Veri está aí ainda, que é minha cliente também, que ela é DJ, é personal, então ela tem a missão ali de levar alegria através da música na vida das pessoas. Não sei se a Beth está aí também, mas a Beth também é uma empresária, mas ela vai além de
ser uma empresária, ela está sendo aquela pessoa ali que está sempre encorajando as pessoas, que está sempre ali acolhendo, que está sempre desejando o bem das pessoas. Então as pessoas normalmente estão ali sempre, buscando, querendo um conselho, querendo uma orientação. Então muitas vezes a nossa missão está voltada para aquilo que as pessoas mais nos procuram, né? Então aquele tema ali, que apesar de ser totalmente profissional, ele está em torno da nossa vida, e as pessoas que estão no meio da nossa vida, elas estão normalmente nos procurando e falando sobre isso. Então não deixe complexo essa história de missão, né? Não deixe complexo essa história de propósito. Às vezes pode ser uma coisa muito simples, mas que a gente transforma numa coisa grandiosa através dos nossos atos, né? Que é o que eu chamo de amar o próximo, né? Através dos nossos atos. Isso só se dá através das nossas ações. Então falamos aqui um pouco sobre essa questão do talento e um pouco a questão do propósito. Agora, o terceiro pilar que não pode ser esquecido quando a gente vai desenvolver um propósito é esse pilar da circunstância, né? A gente precisa olhar para as nossas circunstâncias, porque senão fica algo muito ilusório. Eu não estou falando aqui sobre você não ter sonhos grandiosos, sobre você não olhar e desejar algo, mas agora, quando eu desejo algo, eu preciso entender que isso está no campo da minha intenção. E a minha intenção, se ela estiver muito distante, ao ponto de eu ficar olhando só para isso, eu perco o olhar de onde deve estar minha atenção, que é o momento presente, né? Então isso também pode às vezes se confundir muito, assim como foi confundida a questão do amor próprio, ou fica na dúvida. Eu estou falando, poxa, não tenha sonhos, não é isso. Tenha sonhos, mas esteja preparado para trabalhar eles através das tuas circunstâncias, senão vira só uma ilusão, senão vira só um fetiche. Eu preciso levar em consideração o meu ponto de partida. Se eu estou o tempo todo olhando para o meu ponto de partida, para o meu momento presente e detestando a vida que eu tenho, e detestando a minha circunstância, as coisas não vão se desenvolver. É o contrário do que as pessoas falam por aí, né? A maioria dos coaches, dos treinadores, eles estão dizendo o seguinte: você precisa estar insatisfeito para você buscar uma outra vida que não seja a sua. Nessa hora eu te pergunto o seguinte, cara, de verdade, francamente falando, tu conhece por aí mais pessoas satisfeitas ou insatisfeitas na tua volta? Pega aí 100% das pessoas que tu conhece. O percentual maior é de pessoas que estão satisfeitas mesmo com as suas vidas ou estão insatisfeitas? Eu não sei vocês, mas o que eu percebo na maioria das coisas são pessoas que estão insatisfeitas com as suas vidas. E se insatisfação fosse sinal de sucesso, estava todo mundo então feliz, né? Porque é só ficar insatisfeito. Só que olha a armadilha que tem nisso. Se é só a insatisfação que vai me tirar, que vai me mover, então a gente vai ter que estar sempre insatisfeito. A gente vai ter uma conquista, eu volto a ficar insatisfeito para tentar outra conquista. Isso é loucura. Achar que é somente através da minha insatisfação que eu vou me mover, puta que pariu. Para mim isso não entra, assim, para mim isso não cabe, sabe? Eu preciso estar insatisfeito para poder buscar outras coisas. Não, eu posso estar olhando para o meu presente, estar vivendo feliz no meu dia a dia e ainda assim trabalhando, e ainda assim entregando, querendo desenvolver, querendo fazer mais, né? Mas não olhando e que o tempo todo me comparando, achando, poxa, minha vida é uma droga, dos outros que é legal. Eu acho que essa pessoa nem se torna produtiva, é muito mais fácil ela se tornar uma pessoa apática, uma pessoa triste, uma pessoa que se deprime, né? Porque ela olha para a sua circunstância e ela acha que está tudo ruim. Então, é um equilíbrio entre as duas coisas, entre buscar, sim, se desenvolver, buscar um sonho, buscar a realização, mas olhar para o seu presente e, poxa, essa aqui é a minha realidade, essa aqui é a minha circunstância. É aqui que eu moro, é aqui a família que eu nasci, é aqui o meu trabalho. Então, a partir disso daqui, eu vou fazer o meu melhor. Se for conversar com a maioria das pessoas que você olha hoje e julga que elas têm um sucesso, eu tenho certeza que, olha, raras exceções, vão ser pessoas que disseram assim, poxa, um dia eu botei no papel, eu sonhei e coloquei no papel que eu iria estar fazendo isso. E aí, então, depois de tanto, né, se esforçar, de tanto ir lá, depois de 10 anos eu consegui me realizar. A maioria, cara, elas vão te responder o seguinte: eu só estava fazendo o meu melhor na minha circunstância. E aí, de tanto que eu fiz bem, alguém me olhou, alguém foi me dando oportunidade, alguém foi me chamando, ou as coisas foram acontecendo e, quando vê, eu cheguei aqui onde eu cheguei.
Mas eu não tinha lá fechado os olhos e dito, olha, um dia eu vou ser isso daqui. E aí isso aí aconteceu. Ah, mas eu conheço a história lá do cantor, do jogador de futebol, ou sei lá, o que foi assim. Cara, mas isso é a exceção da regra. E muitas vezes a gente não vai ser a exceção da regra. Se eu estou querendo ser a exceção, aí eu entro nesse joguinho de ilusão, nesse joguinho de feitiço. Eu não faço bem feito as minhas circunstâncias porque eu estou sonhando em ter a vida do outro, né? Então, é muito mais fácil a gente fazer o que eu chamo de se instalar na nossa realidade, olhar para a nossa circunstância concreta e dizer, a partir daqui, a partir desse ponto onde eu estou, o que eu posso fazer de melhor? O que eu posso melhorar? O que eu posso me aperfeiçoar? Eu abraço a minha circunstância e, a partir dela, eu faço o meu melhor. Olha, uma pessoa que está todo dia ali, se esforçando, se empenhando, fazendo o seu melhor, sendo útil, servindo, entregando amor para as pessoas, fazendo um trabalho bem feito. Olha, eu acho que essa pessoa aumenta as chances dela ter maiores possibilidades. Eu acho que não tem outro caminho que não seja esse. Mas se eu não olhar para a minha circunstância concreta, se eu achar, olha, eu vou trabalhar bem o dia que eu estiver no trabalho dos meus sonhos. Poxa, eu sei que tu não amadureceu, é só isso, tu não cresceu ainda, tu é um adulto que ainda tem a mentalidade de uma criança. O dia que eu ganhar uma oportunidade, aí eu vou fazer algo bem feito. Não, é o contrário disso, meu filho. Tu precisa fazer algo bem feito para conseguir criar oportunidades, não o contrário. Então, eu tenho, voltando à história ali do professor, eu tenho 3 alunos, mas se eu tivesse 10, nossa, eu ia ter uma energia, uma disposição. Não, é nesses 3 que tu precisa entregar o teu melhor, fazer o teu melhor, entregar o melhor que tu pode, e aí tu ganha as possibilidades de um dia ter 10, de um dia ter 20, de um dia ter 30. Agora, não, já que eu tenho 3, então eu vou fazer meia boca, eu vou fazer mal feito, porque daí, já que eu não tenho 10, o dia que eu tiver 10, não, aí é um caminho contrário disso, é o fazer o bem no pouco, aquela velha história da parábola dos talentos, se eu não sou fiel, se eu não honro o pouco, eu também não vou honrar o muito, é o princípio da transferência, aquilo que eu sou no pouco é aquilo que eu vou ser no muito. Se no pouco eu não sou alguém que é digno, eu não sou alguém que faz o melhor por aquele pouco, como é que eu vou ser no muito? Eu não estou nem preparado para ter o muito ainda, É aquela velha pessoa que diz, eu vou organizar minhas finanças quando eu ganhar R$1 milhão. Mas, cara, no 2, no 3 tu não está organizado. Então como é que tu quer ter um milhão se no 2 tu não faz o básico, Não faz o feijão com arroz, não faz o bem feito. Talvez tu realmente não esteja preparado para aquilo ali, tu não está fazendo o básico ainda, dentro da tua circunstância. Então, esse é o terceiro pilar que eu trago aqui, que é o pilar da nossa circunstância, e esse muitas vezes é deixado de lado, ele não é levado em consideração quando a gente está falando de propósito, tá? Então, eu acredito que através desses 3 pilares a gente consiga fazer essa junção dessas 3 coisas e aí sim a gente consegue ir encorpando, a gente consegue dando corpo, a gente consegue dando forma ao nosso propósito de um modo que ele vai se desenhando na nossa vida, de um modo que a gente vai escrevendo a nossa história e assim a gente vai escrevendo uma vida de maior sentido, uma vida com maior substância, uma vida onde a gente olha para trás e diga, poxa, sou eu quem está vivendo isso, sou eu quem está vivendo nesse dia a dia. Para isso é importante a gente unir esses 3 pontos e aí sim a gente acaba de uma vez por todas com essa história de propósito. Propósito não é nada mágico, propósito não é nada de místico, o propósito é algo que pode ser vivido na nossa prática, no nosso dia a dia, através destes 3 pilares, tá bom, pessoal? Então, como eu disse, hoje era uma live curtinha, uma live para falar rapidamente sobre propósito, que é o que eu vinha postando aí nos últimos dias. Espero que você tenha gostado, compartilhe essa live com mais pessoas, comenta ali depois que eu postar aqui a gravação e assim a gente encerra mais uma semana, no caso do nosso horário aqui das 6 horas da manhã. Final de semana, como de costume, são horários mais flexíveis e aí eu vou estar aqui em algum momento aqui fazendo a live para vocês. Hoje completamos 70 lives, então foram 70 lives até aqui, motivo de muito orgulho de ter chegado até aqui, são 10 semanas inteiras
fazendo live, então espero que vocês tenham gostado. O seu Jorge está falando que voltou ao normal, tinha caído, então eu achei meio estranho, né, que estava um pouco parado aqui, de repente ali estava sem ninguém, então de repente em algum momento cortou, não avisou nada aqui para mim, mas tinha cortado então aí, seu Jorge, eu vi que o senhor colocou ali que voltou ao normal. Poxa, que pena, eu vou depois dar uma olhada na gravação para ver se ficou perdido alguma coisa ou se ficou tudo gravado, né? É uma pena que tenha, de repente, teve alguma instabilidade ali na internet, mas de qualquer maneira, né, a live, como todas as outras, ela vai ficar salva, ela vai ficar ali no meu feed, agora mesmo eu encerro ela aqui, salvo e ela vai para lá, e eu acredito que depois assistindo a gravação não é perdido nenhum trecho, mas depois eu até vou dar uma conferida. Obrigado por ter me avisado. Então, como eu já estava me dirigindo ao final, então essa foi a nossa live número 70. Foi os agradecimentos aqui à presença, então, da Giza, que chegou também agora ali no final. Um grande abraço, Giza. Um abraço, Beth. Um abraço, Veri. E um abraço, seu Jorge. Muito obrigado pela presença de vocês. Um ótimo começo de sexta-feira, um ótimo final de semana. Amanhã estaremos aqui em algum horário, se não, na segunda-feira, às 6 horas da manhã, no nosso horário tradicional. Essa foi a live sobre propósito. Espero que tenham gostado. Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.